Vamos olhar para os Estados Unidos, para Nova York, porque após ter discursado na Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula tem encontros agora com líderes mundiais. Entre eles já trouxemos o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e a Mariana Jean Giacomo está lá no Conselho da ONU, acompanhando todos os detalhes. Mariana Jean Giacomo, gostaria de que você falasse de 2 pontos. Primeiro, o discurso de Lula, agora há pouco, dando detalhes a respeito de críticas às governanças globais. E segundo, quais são as expectativas para esse encontro com Gustavo Petro? Uribe, olha, o discurso de Lula tocou num ponto muito importante e um ponto que até agora Lula não tinha falado com tanto detalhe assim. Ele falou sobre a possibilidade de o Brasil apresentar uma proposta para uma conferência de revisão da Carta da ONU. Por que isso é importante? Porque a Carta da ONU nada mais é do que o conjunto de regras estabelecido lá atrás, ainda em 1945, depois do final da Segunda Guerra, e são essas as regras que determinam como a ONU funciona de forma geral, inclusive como mudar outros órgãos de dentro da ONU, como o Conselho de Segurança. Então, por isso que essa fala de Lula foi tão importante nesse sentido. Ele já tinha feito um aceno a essa ideia, já tinha feito críticas à Carta da ONU e falado sobre a necessidade de mudanças na Carta da ONU para que outros órgãos, como o Conselho de Segurança, possam mudar também, mas hoje falou especificamente sobre o Brasil apresentar uma proposta para a convocação dessa conferência. Isso é algo que está previsto nessa mesma Carta da ONU, artigo 109, mas não é tão fácil. Você precisa também de uma votação para isso. Então, é por isso que qualquer tipo de mudança na ONU é tão difícil, né? E essa é a maior crítica que cada vez mais chefes de Estado fazem, não só Lula, mas o próprio secretário-geral da ONU, também Antônio Guterres, falou sobre isso, sobre a dificuldade da ONU de agir em momentos cruciais como os que o mundo está vendo agora. A gente está vendo, claro, muitas guerras pelo mundo, mas essas duas mais recentes, a invasão da Ucrânia e também o conflito na faixa de Gaza, a questão com Israel, acabaram escancarando, né, mostrando para o mundo como é difícil que a ONU consiga agir nesses momentos. Então a gente acompanhou, né, Uribe, eu vindo para cá, para a ONU em Nova York, acompanhar as reuniões do Conselho de Segurança, que muitas vezes acabavam sem nenhuma unanimidade, sem nenhum resultado unânime ali que possibilitasse, né, a adoção de um texto, a adoção de alguma diretriz, os diplomatas saindo frustrados. Então, tudo isso aumentou a pressão sobre a ONU e agora o presidente Lula traz nos discursos dele, tanto no de ontem da Assembleia Geral quanto no de hoje, nessa abertura da reunião ministerial do G20, essa proposta de se convocar então uma conferência para revisar essas regras que são as regras básicas, os princípios, as diretrizes da ONU ainda estabelecidos lá atrás em 1945. Agora, falando sobre futuro, então, né, já que Lula veio, discursou nessa abertura da reunião ministerial do G20, agora ele se encontra com Gustavo Petro. Essa é definitivamente a reunião mais importante do dia para ele, pelos dois tratarem dessa questão da Venezuela. Então, essa fala de Lula com com o presidente Gustavo Petro, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, certamente deve trazer ali, a gente ainda espera, né, para saber o que exatamente os dois vão falar, mas a gente espera que se trate dessa questão da Venezuela. São dois países, né, que têm esse histórico de conversas, enfim, então essa é a agenda mais importante do dia, mas Lula também se encontra com o presidente da África do Sul, encontro que aconteceu mais cedo, também com o presidente da Guatemala, e mais tarde, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, 4 horas da tarde aqui de Nova York, ele sai dos Estados Unidos, volta para Brasília. Uribe, Tainá. Obrigada, Mariana Jean Giacomo.